Rússia, terceiro e último dia da eleição presidencial em que o presidente Vladimir Putin deve se reeleger para um terceiro mandato consecutivo, depois de ter eliminado a oposição na votação. Os primeiros resultados devem ser divulgados após o fechamento das sessões eleitorais nessa noite. A votação é marcada pela intensificação de ataques ucranianos contra várias regiões da Rússia. Moscou afirma ter interceptado durante a noite 35 drones ucranianos. Um deles provocou um incêndio em uma refinaria na região de Krasnodar, no sul da Rússia. Em outro ataque, na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, uma adolescente de 16 anos morreu. Em entrevista ao jornal Le Parisien no sábado, o presidente francês Emmanuel Macron voltou a afirmar que um apoio dos países ocidentais em operações terrestres na Ucrânia serão necessárias em um determinado momento contra as forças russas. Professor analisa reflexos da vitória de Putin para as relações internacionais, para o Brasil e para a guerra contra a Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve terminar as eleições neste domingo com uma vitória em torno de 70% a 80%. Vencendo, ele vai para o quinto mandato e, neste caso, até 2030. São 6 anos de mandato. Em 2030, inclusive, ele pode tentar uma nova reeleição. Se ganhar, vai para o sexto mandato à frente do governo russo. A estimativa é do professor da Faculdade Arnaldo, doutor em Direito Internacional, Vladimir Feijó. E ele pega como parâmetro para essa estimativa de 70% a 80% o desempenho do Partido Comunista da Federação Russa, que não chegou a atingir 20% das intenções de voto nas últimas eleições, nos últimos 20 anos. Nós vamos conversar então com o professor Vladimir Feijó. Professor, continuando Vladimir Putin, que é muito questionado no âmbito internacional, continuando ele à frente do governo russo, o que significa isso para o mundo, para as relações internacionais ali na Europa, com a América do Sul, no Oriente Médio, o que significa? A vitória dele já é esperada, então todos os analistas têm contabilizado isso. Dependendo da região do mundo, isso pode ter um impacto diferente. A Europa, em especial, está muito temerosa de que ele tenha ambição de expansão territorial e esteja preparando, depois, caso obtenha a vitória na Ucrânia, avançar sobre outros países europeus. Portanto, a continuidade deles é um sinal de alerta desse perigo. Como nós teremos também eleição nos Estados Unidos e um dos candidatos com grande probabilidade de vitória é o Trump, que já foi presidente no passado e teve boa proximidade com a Rússia, a gente tem que aguardar se de fato ele vai ser eleito e vai mudar a postura da atual gestão do Biden, que se reeleito deve manter o antagonismo. Já os países da América Latina e da África andam adotando uma postura ambígua, querendo múltiplas parcerias, e como a Rússia é um país muito grande, repleta de recursos e fornece em especial petróleo e gás barato para o mundo, há uma tentativa de manter certo apoio, mas sem um apoio muito ferrenho, porque tem vantagens a ser obtidas de ter pelo menos relações amistosas, amigáveis com a Rússia. A guerra da Rússia contra a Ucrânia pode se tornar mais intensa na continuidade de Vladimir Putin? Não pelo lado russo em si, mas aumenta a possibilidade do que a gente tem acompanhado ao longo de toda essa semana de discursos em diferentes países europeus de enviarem tropas para o terreno de batalha, para dentro da Ucrânia, e por causa disso a Rússia também ter que aumentar o seu efetivo e o perigo de escalonar ainda mais com ataques dentro do território russo, e é isso que o Putin tem chamado a atenção, que se isso acontecer, a gente estaria sobre um perigo de guerra nuclear e isso realmente afetaria o mundo. E a relação ideológica, política e econômica da Rússia com o Brasil? Pois é, ela não é uma aliança ideológica, ela é uma aliança de Estado. O Brasil tem uma legislação que determina uma tentativa de cooperação em diferentes áreas da agricultura, mineração, petróleo, ciência, tecnologia e cultura com o Estado russo, independente de quem seja governo. Repórter Eustáquio Ramos.